Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Karina Guidoni, sou enfermeira, especialista em saúde da família e hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que eu recebi no canal, no direct e pessoalmente sobre Alzheimer e Parkinson. O que fazer quando a pessoa começa a dizer, aqui não é minha casa? Na fase mais moderada e mais avançada da doença, a pessoa começa a ter, o idoso começa a ter períodos maiores de desorientação. Então, o que ele tem preservado é somente aquela sua memória mais antiga. E ele começa a não reconhecer em alguns momentos o local onde ele está. Então, ele levanta e ele quer ir embora, ele pega alguma coisa sua, ele vai até a porta. Muitas vezes ele começa repetidamente a dizer, quero ir embora, quero ir embora. E as pessoas muitas vezes ficam sem saber o que fazer de fato. Estudos mais antigos apontavam que essas pessoas deveriam ser trazidas de volta para a realidade. Que as pessoas dissessem, olha, aqui é a tua casa, tá vendo? Aqui tá o objeto que é seu. Olha aqui as nossas fotos. Tentar se explicar para ela onde ela estava de fato. Na minha família, nós tivemos um período em que meu avô, antes de falecer, ele teve Alzheimer. E eu lembro que ele já estava na cadeira de rodas, mas ele começava a falar repetidamente. Que ele queria ir para casa, ele queria ir para casa. E a minha avó, que era quem cuidava dele e acompanhava ele a maior parte do tempo, fazia exatamente isso. Tentava trazê-lo novamente para a realidade. O que é comum das pessoas que cuidam e muitas vezes não sabem de que forma agir. Ela dizia, Avelino, aqui é a tua casa, a gente mora aqui. E ele não compreendia. E muitas vezes o idoso nesse momento, ele se sente enganado, porque a memória que ele tem preservada é da sua casa, de onde ele vivia há anos atrás ou na infância. Então, para ele, você está mentindo quando você diz que aqui é a casa dele, porque ele lembra da casa dele da infância. Hoje em dia, os estudos já recomendam que a gente não faça com que essa pessoa sofra desnecessariamente, porque esse momento ele vai acabar passando. Então, não é necessário que a gente submeta ela a essa dor, essa angústia de nossa, eu quero ir para casa, aonde eu estou. Então, o que se deve fazer nesses momentos? Num primeiro momento, dizer, daqui a pouco nós vamos. Isso vai passar, daqui a pouco ela se distrai com outra coisa e ela esquece. E é interessante que até mesmo você tente distrair essa pessoa nesse momento com outra coisa. Traga alguma coisa que ela gosta de fazer, coloque alguma coisa para ela assistir que ela goste, ou alguma música que ela goste, para que ela esqueça daquilo ali. Se dessa forma não ocorrer, você não tiver resultado, ela permanecer perguntando, pedindo para ir para casa, que ali não é a casa dela, o que a gente pode fazer? Dá uma volta com essa pessoa, né? Tire ela se ela já estiver na cadeira, ou vá caminhando. Se você tiver possibilidade, dê uma volta no quarteirão. O tempo vai passar, provavelmente ela vai esquecer, você volta e diz, pronto, chegamos em casa. E ela vai aceitar, porque aquele momento já passou. Quando esse momento ele acaba se prolongando, ele dura mais tempo, o que a gente pode fazer? Sair com essa pessoa de casa, ir até um determinado local e daqui a pouco dizer, olha, vamos para casa, só que nós temos que esperar o ônibus. Então você vai sentar, vai conversar sobre outros assuntos, aquela pessoa ela também vai ver movimentos, ela vai acabar se distraindo e ela vai acabar esquecendo. E aí sim você retorna para casa. Então essas são algumas alternativas. Mas não se recomenda mais que se tente trazer essa pessoa para a realidade, porque ela vai sofrer e esse sofrimento é desnecessário, sendo que daqui a pouco isso vai passar. O que fazer quando o idoso pede por alguém que já faleceu? Da mesma forma, não é necessário que a gente diga, essa pessoa já morreu. Às vezes a pessoa fica sem saber como agir e diz, vô, a avó já faleceu, o senhor não lembra? E o idoso vai sofrer, vai entrar em uma angústia, vai ter uma angústia enorme, vai ficar em sofrimento porque realmente ele não lembra. Ele vai sentir toda aquela dor da perda naquele momento. Começa a chorar muitas vezes. Isso também é desnecessário. Então a gente pode dizer, ela não tá, ela saiu. Muitas vezes quando a pessoa fica perguntando por mais tempo, ela tá no hospital. Então, Deus vai pensar, nossa, ela tá no hospital, então eu vou ter que esperar, ela não vai voltar logo. Depois, né, com o passar do tempo, a pessoa acaba esquecendo novamente.
e isso passa. Então, evite fazer com que a pessoa sofra diante dessas questões. Quando o idoso fica muito agitado, agressivo, o que posso fazer? Então, esse momento a gente tem que observar. Em que momento do dia isso está ocorrendo? Por quê? É mais à noite? É na hora de dormir? Ele não sente sono? Ele não quer ir para a cama? E nesse momento ele começa a ficar mais agitado? Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode mudar na rotina para que ele aceite aquela situação, para que ele não sofra naquela situação e não se agite? Por que dessa agitação? Porque muitas vezes esse raciocínio dele não existe mais, ele não tem mais essa lógica, ele não consegue mais argumentar. Então, a forma dele mostrar a sua insatisfação é através da agitação e muitas vezes se tornando até agressivo. Ele quer demonstrar que aquilo ali não está de acordo com o que ele quer para aquele momento. Então, a gente tem que tentar identificar qual é a situação do dia em que isso está ocorrendo. E se nós identificarmos qual é o momento, tentar mudar a dinâmica desse momento, tentar reavaliar o que pode ser feito para que isso não ocorra. Se isso começar a ocorrer de forma repetida, a gente tem que, então, levar esse idoso para uma nova avaliação médica, ver mesmo a questão dos medicamentos, muitas vezes. Mas é importante que a gente, primeiramente, avalie que momento isso está ocorrendo, o que pode estar levando a este momento e tente mudar, reformular essa dinâmica. Como fazer para que o idoso durma bem à noite? Não fique perambulando. Então, muitas vezes o idoso ele sofre de uma insônia, por quê? Porque o seu dia não está sendo ocupado, né? Ele acaba dormindo, cochilando várias vezes durante o dia e realmente ele não vai dormir à noite. O que é recomendado nesses casos? Que essa pessoa tire durante o dia um cochilo de no máximo 40 minutos, 1 hora, né, talvez. O ideal seria uns 40 minutos, para que ela consiga dormir bem à noite. Porque a noite é um momento muito importante, não só para o idoso, mas também para o cuidador, para quem está acompanhando, para que aquela pessoa também consiga descansar. A gente sabe que muitas vezes a gente tem um familiar ali que acompanhou o idoso durante todo o dia, né, ou o cuidador também está muito cansado. Essa pessoa também necessita de repouso. E o idoso perambulando durante a noite vai fazer com que aquela pessoa também não descanse. Então, o que a gente pode observar, fazer, mudar na rotina para que isso ocorra melhor? Não deixar, então, que ele fique tirando esses cochilos ao longo do dia. É difícil? Sim. Tem que preencher com atividades? Sim. Então, nós temos que buscar alternativas, né? Daqui a pouco, fazer um jogo com aquela pessoa, alguma atividade em que ela vai se entreter, colocá-la para assistir alguma coisa que ela goste na TV, colocá-la para ouvir uma música e cantar com ela, que isso também é importante, mas preencher o dia dele com atividades. À noite, cuidar muito da alimentação, tentar fazer com que na parte da noite o idoso tenha uma alimentação o mais leve possível, então com alguma proteína, com legumes, com verduras, nada muito pesado. Então, se for uma proteína, de preferência uma proteína mais leve, tentar analisar o que ele está comendo também à noite, porque muitas vezes isso atrapalha também a qualidade do sono. A partir das 7, 8 horas, então, não oferecer mais café, chá, refrigerante, nada estimulante antes de deitar, né? Levá-lo sempre ao banheiro, insistir para que ele vá ao banheiro, para que ele também não tenha que ficar levantando por esse motivo. Ir já no início da noite, já diminuindo os estímulos, então já baixar o volume da televisão, desligar algumas luzes, para que o ambiente também já vá ficando, né, um pouquinho mais tranquilo, ele já vai relaxando e ele consiga dormir um pouco melhor à noite. Então essas são algumas dicas que a gente precisa de fato colocar em prática para que isso ocorra. Meu pai tem muita resistência a tomar banho, não sei mais o que fazer. O que você sugere? Em algumas fases da doença, o idoso ele não suporta a ideia da água direta. Pode ser isso que esteja incomodando ele. Então, o que a gente pode fazer? Um banho indireto. Se colocar o chuveirinho, para que a gente não vá deixar a pessoa diretamente embaixo do chuveiro, porque esse é o momento que ele pode estar evitando e por isso ele está se recusando. Então, usar o chuveirinho, você vai dar um banho indireto, isso vai facilitar. Outra coisa que a gente pode fazer é já deixar tudo preparado na hora do banho, isso facilita
para não estender aquele momento. Porque aquele momento muitas vezes também se torna cansativo para ele, por isso que ele evita. Alguma moeda de troca às vezes é válida. Então, olha, depois do banho você vai ganhar tal coisa, né? Um docinho, se ele não for diabético, alguma coisa que ele goste de comer, alguma fruta que ele tenha preferência. Então, a gente pode também negociar. E sempre após o banho, elogiá-lo, né? Como você ficou cheiroso, que delícia, dá um abraço. Fazer com que aquele momento se torne de fato um momento bacana, com que a pessoa goste por aquilo ali. Fazer com que o banho se torne um momento agradável. E música. A gente sabe que a música, a memória fica preservada, a memória musical por mais tempo. Então colocar um radinho ali, deixar uma musiquinha que ele gosta, é bastante interessante, facilita também, torna aquele momento um momento mais prazeroso. Como lidar com o idoso no dia a dia? O que pode ser feito para facilitar o convívio? Então, a pessoa com Alzheimer, em determinados períodos, ela tem bastante dificuldade para compreender o que está sendo falado. Então, isso é importante que as pessoas que convivem, que cuidam, o familiar, o cuidador, tenham atenção. Fale sempre de forma pausada, com calma, preferencialmente olhando nos olhos do idoso. Sempre que for fazer algum comando, alguma atividade, for chamá-lo para alguma tarefa, fale com frases curtas e simples. Então vamos por etapas. Agora você vai levantar, nós vamos almoçar? Não. Fale de forma calma e pausada. Agora o senhor vai levantar. Agora vamos vestir a roupa. Vamos almoçar. Pequenas frases simples, para que a pessoa consiga compreender de fato o que está acontecendo. Então isso facilita também o dia a dia. Evite a palavra não, evite a negação. Então se naquele momento aquilo que a pessoa quer fazer não pode ser feito, não fale, não vamos fazer isso. Fale, agora vamos fazer tal atividade. Então não responda com um não, evite a negação de fato. Tente achar uma outra frase que vai fazer com que ele entenda o que está acontecendo, sem que você negue o que ele está te pedindo. Então, muitas vezes isso é simples. A pessoa pede para fazer tal coisa e você diz, primeiro vamos fazer tal coisa. Naquele momento ali vai passar, ela vai acabar esquecendo quando é alguma coisa que de fato ela não pode fazer. É muito importante que a família, que o cuidador tenha um tempo para si. A gente sabe que em grande parte dos casos, quem fica a maior parte do tempo com o idoso com Alzheimer é uma pessoa. E muitas vezes é o cônjuge, ou um outro familiar, ou o cuidador, e essa pessoa acaba passando o dia todo com aquele idoso. Essa pessoa precisa de um tempo para si. Então é importante que a família se organize nesse sentido. Se é daqui a pouco um filho que está com aquele idoso o dia todo, os familiares se organizem para que aquele filho tenha pelo menos 1 hora durante o dia para cuidar de si. Quando eu falo cuidar de si, é para que ele possa sair de casa, fazer uma outra atividade, ocupe o seu dia. A gente fica muitas vezes naquela rotina e acaba passando, achar, não vou incomodar, não vou pedir ajuda de alguém. Ou muitas vezes as pessoas também que estão próximas não se dão conta do quanto é importante que aquela pessoa consiga desopilar por um momento. Então se organize nesse sentido, para que o familiar, a pessoa que está o tempo todo, tenha 1 hora do dia para que ela possa sair. O ideal é que ela utilize esse momento para uma atividade física, faça uma caminhada de 1 hora, ou uma atividade que lhe dê prazer, ou fazer uma aula de pintura, hidroginástica. Existem outras alternativas também sem custos, se a pessoa não tiver condições, mas não fique ali na residência. Consiga ter um momento, vá tomar um chimarrão com alguém, aqui no Sul a gente tem esse hábito, né? Ou vai passear, vai visitar uma vizinha, tomar um cafezinho, mas consiga ficar pelo menos 1 hora durante o dia fora daquela realidade, para que ela consiga relaxar um pouco de fato e voltar com as baterias recarregadas. Porque a gente sabe que na doença do Alzheimer, quem acaba sofrendo mais é a pessoa que está ali acompanhando, está vendo aquela pessoa que ela tanto ama indo embora, não reconhecendo os familiares, passando por momentos angustiantes. Então é importante que essa pessoa consiga
também ela descansar e ter atividades de lazer, atividades prazerosas. Então revejam essa questão, se organizem dessa forma dentro da sua família, dentro do seu lar, para que isso possa acontecer. Referente ao Parkinson, quais as perguntas que nós recebemos então? Os tremores são a principal característica de Parkinson? Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, porque muitas pessoas acham que quando a pessoa tem Parkinson, ela vai ter tremores. Não, nem sempre. Ela vai ter outros sinais e sintomas. Em grande parte dos casos, sim, os tremores estão presentes. Mas tem casos de Parkinson em que os tremores não acontecem. Então, o que a pessoa tem nesses casos? Ela vai ter a rigidez muscular, limitação nos movimentos, né? E os movimentos, eles vão ser bastante lentos. Então a pessoa tem movimentos muito lentos e tem aquela instabilidade, né, postural. Quando ela vai caminhar, ela fica com o tronco mais à frente. Então estes também são alguns sinais. Qual especialista devo procurar em caso de aparecimento dos sintomas de Parkinson? O especialista recomendado para o diagnóstico do Parkinson é o neurologista. Então nesses casos, quando a pessoa apresenta sinais e sintomas da doença de Parkinson, ela deve ser atendida por um neurologista para que se avalie essa questão, se faça o diagnóstico e se comece o quanto antes o tratamento. Quando devo procurar o tratamento? Assim que a pessoa tiver algum sinal, algum sintoma de Parkinson, a gente já deve procurar o tratamento. Então, se começar com tremores leves ou essa lentidão de movimentos, qualquer coisa que você suspeite do Parkinson, deve-se logo procurar para verificar se realmente esse é o diagnóstico e logo se começar o tratamento. Quanto antes se começar o tratamento, mais tempo a gente vai demorar para que esses sintomas se tornem mais graves. Então a pessoa vai conseguir manter a qualidade de vida por muito mais tempo. Então essa é uma questão bem importante. Existem fatores de risco para o Parkinson? Sim. Existem alguns fatores que são indicativos, né, que podem aumentar o caso de Parkinson em pessoas que foram expostas a esse tipo de situações. Porém, são estudos que nós temos. Nada de fato assim que se comprove que isso vai causar, mas pode causar. Então, traumatismos cranianos, a questão genética também pode contribuir, mas é em pequenas partes do número de casos, então estima-se ali em torno de 10% dos casos. A exposição prolongada a produtos químicos, então herbicidas, fungicidas, inseticidas, né, e outros tipos de veneno. Por isso que é tão importante aquelas pessoas que fazem uso desses produtos no seu trabalho, que elas utilizem de forma correta os equipamentos de proteção individual. Não é brincadeira, muitas vezes a gente sabe que as pessoas utilizam algum tipo de veneno, de herbicida, acaba fazendo isso sem a utilização de roupa adequada, de máscara. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso, porque isso vai prejudicar ela em diversos aspectos da sua saúde. Pode sim também levar ao aumento das chances dela ter Parkinson. É uma doença hereditária? A questão genética ela está envolvida em um número pequeno dos casos. Estima-se que 10% dos casos. Então não é uma questão assim, meu pai teve Parkinson, eu vou ter Parkinson. A chance ela não é grande, mas sim, ela existe. Quais são os utensílios indicados para quem sofre com Parkinson? Então hoje em dia nós já temos no mercado vários utensílios que facilitam a vida do portador de Parkinson. Temos as canecas, que elas têm 2 alças, né, o copo com 2 alças, que facilita bastante para que a pessoa consiga com mais tranquilidade ingerir os líquidos. Talheres, que têm os seus cabos bem mais largos, o que vai facilitar muito na hora da pessoa realizar as refeições. Tem também uma colher específica para Parkinson, que ela tem um valor um pouco mais alto, mas ela já está disponível no mercado, que a pessoa com Parkinson tem esse controle, então a colher ela fica firme, ela fica retinha e a pessoa consegue se alimentar com mais facilidade, mesmo com os tremores. E tem outros objetos também que estão em estudos e
pouco tempo a gente acredita que estarão disponíveis no mercado também para facilitar o dia a dia das pessoas com Parkinson. Inclusive uma luva que ela consegue controlar os tremores. Então é importante que as pessoas sempre fiquem atentas, procurem na internet essas alternativas, se organizem para comprar o que de fato facilita a vida da pessoa, porque vai trazer uma qualidade de vida para ela. Então isso é bem interessante. O que podemos fazer para amenizar os sintomas? Então é importante que a pessoa tenha um acompanhamento multidisciplinar, para que ela consiga de fato cuidar de todos os aspectos. Então da fala, um fonoaudiólogo que vai fazer com que ela faça exercícios, vai fazer com que a sua voz fique mais firme, mais forte, com que ela consiga falar por mais tempo, tenha mais facilidade, além de outros exercícios que vão ajudar para que ela não vá perdendo, né, o seu tom de voz. A fisioterapia faz com que ela mantenha a musculatura, então faz com que ela também mantenha a flexibilidade, através do alongamento, de exercícios de força. E isso é muito importante para que ela consiga manter os movimentos por mais tempo possível. O terapeuta ocupacional, que vai fazer com que as atividades do dia a dia se tornem mais fáceis. Então ele vai poder realizar exercícios com a pessoa, organizar muitas vezes dentro de casa o que pode ser feito para facilitar as principais atividades do dia a dia. Além de outros profissionais que são muito importantes para que a pessoa consiga ser acompanhada de uma forma global, de uma forma geral. Existe alguma maneira de evitar o Parkinson? Não se sabe exatamente ainda o que fazer para que você não tenha Parkinson. O que os estudos apontam é que aquelas pessoas que desde jovens realizam exercícios físicos regularmente têm uma redução de 30% nas chances de desenvolverem Parkinson no futuro. E como o exercício é muito bom para todas as questões físicas e mentais, é importante que se faça também nesse sentido. Me trato para Parkinson, mas seguidamente esqueço de tomar a medicação. Isso pode acelerar a doença? Sim. O esquecimento do medicamento ele até pode ocorrer esporadicamente, mas isso não pode se tornar rotineiro, porque senão isso vai atrapalhar de fato o tratamento. Então, o que a pessoa deve fazer? Achar uma forma em que ela não esqueça de tomar a sua medicação. Então, hoje em dia, praticamente todo mundo tem o celular, então tu vai colocar para despertar nos horários da medicação. O horário vai despertar, tu não vai esperar, tu vai já, naquele momento, tomar a sua medicação. Se a pessoa não tem o celular, despertadorzinho, aqueles pequenos com pilha, da mesma forma, já programa para o próximo horário e assim diante. Se a pessoa não tem outra forma, ela não está conseguindo lembrar da medicação, ela deve fazer uso de algo que facilite isso. Então, ou o celular, ou um relógio despertador, e sempre também ter alguma cartela extra de medicamento para que ela leve junto. Muitas vezes é interessante a pessoa deixar no trabalho, porque se ela toma ao meio-dia e ela esqueceu, ela tem uma cartela lá no trabalho e ela vai fazer uso lá no trabalho. Então isso também pode vir a facilitar. Meu pai toma Prolopa há 5 meses e há uns 3 meses ele vem apresentando bastante inchaço nos tornozelos. Pode ser relacionado à medicação? O edema, ele não é um dos efeitos colaterais do Prolopa. Então, se ele está apresentando muito edema no tornozelo, nas articulações, ele deve ser levado para uma consulta médica para se avaliar o que está acontecendo. Provavelmente tem uma outra causa, essa causa tem que ser analisada, daqui a pouco algum outro medicamento vai ser indicado ou um outro tratamento para que isso desapareça. Mas sim, precisa passar por uma avaliação médica, porque não está relacionado, pelo menos a princípio, não está entre os efeitos colaterais do Prolopa. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui as dúvidas que eu recebi então lá no canal sobre Alzheimer e sobre Parkinson. Caso vocês tenham outras dúvidas, deixem nos comentários do vídeo. Quem quiser estudar mais a fundo ou ter mais conhecimento sobre Alzheimer e sobre Parkinson, nós também temos 2 vídeos no canal, um sobre cada assunto. Eu peço que quem ainda não se inscreveu no canal, que inscreva-se
curta, compartilhe, que é muito importante que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo.